O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, voltou a falar sobre a carta que ele publicou com críticas à condução do atual mandato do presidente Lula. Mas agora ele também avaliou a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Repórter Misael Manete, mais uma vez aqui com a gente, com as informações, como o Cacai analisa esse cenário depois da denúncia da PGR. Boa noite. O advogado mudou o tom, ele disse que essa carta que ele escreveu surtiu efeito, então ele falou que o julgamento de Bolsonaro vai sim mudar todo o cenário e vai beneficiar o governo de Lula do PT. Muito boa noite de novo para você, Thiago, e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Só pontuando rapidamente, essa carta que ele havia escrito tinha várias críticas ao governo de Lula, mesmo ele sendo um amigo pessoal do presidente da República, e na visão dele surtiu efeito. Nessa carta ele falava que Lula está cercado de pessoas que não têm coragem de dizer o que ele precisa ouvir. Chamou atenção também para a queda na aprovação dele de 24%, de acordo aí com a última pesquisa Datafolha, e ele mencionou que a direita organizada estava se organizando. Dito isso, numa entrevista ao UOL, hoje ele falou que essa carta ela teve um efeito bom, que ele não esperava a repercussão dela no meio político, e ele falou que agora o cenário é outro, que o Lula que está governando agora é outro, um presidente que governa porque até então ele estava isolado e capturado. Ele que havia escrito que Lula estava se esforçando para perder a reeleição em 2026, agora mudou de opinião porque diz que a narrativa é exatamente outra, porque a gente vai ter, muito provavelmente, então, o julgamento de Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, e que isso vai parar o país, porque a gente vai ter ali a presença de ministros, que tudo isso vai ser televisionado e que vai ser algo semelhante ao mensalão, que vai realmente parar o país e vai ser algo arrasador na opinião dele. Ele falou também que a gente nunca teve aí na história um julgamento de um ex-presidente da República com força na ultradireita e que a própria direita, na visão dele, já está se organizando para ocupar os espaços que vão ser deixados pelo presidente Jair Bolsonaro. Sobre a carta que ele havia divulgado antes, criticando o governo do atual presidente Lula, ele disse que não esperava tamanha repercussão. Portanto, a gente vê uma mudança de tom aí, em relação, na opinião deste advogado, amigo, pessoal, próximo ao presidente Lula. Tiago. Sim, a manifestação de Cacai, mais uma vez nessa semana. Bom trabalho para você, Misael. Dora Kramer, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Ele, como um advogado, um criminalista conhecido, com muitos casos em andamento, inclusive, a gente falou muito dele na época da Lava Jato, como um advogado, ele é um bom comentarista político, Dora? Acho que não, absolutamente confuso, porque ele procurou amenizar só aquela questão da carta. Muito confuso, porque, primeiro, tem uma informação errada, não vai ser televisionado se ficar na primeira turma. As sessões das turmas não são televisionadas, diferentemente do plenário. Bom, outra coisa, o que tem a ver a denúncia com o desempenho do governo? As pessoas estão avaliando o governo Lula pelas ações do governo Lula, que não estão agradando. Não tem nada a ver com a denúncia. A denúncia é outra coisa, é outra esfera de preocupação, Isso não tem nada a ver. E outra, qual foi o efeito objetivo que a carta dele provocou? Ele disse, o presidente agora é outro. Gente, ele falou anteontem. Sabe? Quer dizer, essa semana não tem nenhuma notícia, nenhuma evidência de que tenha sido mudado. Então, você me faz a pergunta, achei super correta, Como comentarista político, juntou banana com laranja e chegou a uma conclusão de mamão que soou absolutamente incompreensível, mas a única coisa que se compreende é o desejo dele amenizar o efeito daquelas críticas, na minha avaliação, corretas que ele havia feito. Vilela, e ele fala que a denúncia pode eventualmente, politicamente, ajudar o presidente Lula. Isso é possível que aconteça? Tem alguma coisa a ver? É claro que é um desgaste para os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas de qualquer forma, isso ajuda? Tem uma interferência direta?
Olha, Thiago, eu vejo que quando se trata dessa denúncia referente a Jair Bolsonaro, a gente tem que olhar com um olhar mais cético do que nós tivemos em relação a outros casos rumorosos, como o Mensalão ou Lava Jato. Nesse caso, você percebe que eu sinto que a sociedade, que os apoiadores do ex-presidente não acabam não sentindo o baque desse tipo de denúncia, desse tipo de julgamento. De uma forma geral, é algo que já está sendo repetido desde o fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vejo o aspecto novidade, eu não sei até que ponto isso vai acabar convertendo pessoas que talvez hoje votariam em alguém indicado por Jair Bolsonaro. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais fundamental, o candidato, a princípio, até que se prove o contrário, não é Jair Bolsonaro, porque na fotografia de hoje ele está inelegível. E, eventualmente, qualquer condenação ou qualquer má prática que seja eventualmente indicada ao ex-presidente, eu acho muito difícil que as consequências dela venham para nomes, por exemplo, que sejam mais moderados, como o de Tarcísio, como o de Ratinho, como o de diversos outros nomes, de Zema, enfim. Então, eu vejo que isso deve ser tratado já com um pouco mais de ceticismo. Não dá para imaginar que essa grande confusão, que a grande exposição desse julgamento será dado como algo que vai aniquilar um candidato conservador e que vai levar à vitória do atual presidente.